Graça e paz, abençoados, eleitos, santos do Senhor. Eu sou o pastor Fleison Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça. Estamos aqui mais uma vez para mais um Flash de Graça. E nesta oportunidade queremos falar sobre o que Jesus fez na cruz. Você sabe o que Jesus fez por você na cruz? Porque muitos cristãos não sabem o que aconteceu na cruz, qual o verdadeiro significado de quando Jesus disse está consumado. Então eu quero convidar você a ver na Bíblia o que a palavra diz. Em João capítulo 19, versículo 30, diz assim a palavra: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então é importante que você saiba o que aconteceu quando Jesus disse está consumado, a obra está completa. Então, segundo a Bíblia, está escrito que Ele te ressuscitou, te vivificou. Por quê? Porque você estava morto em delitos e pecados. Se você vê o que diz Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Ele disse que ele não deveria comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria. E ele comeu e morreu. Em que sentido ele morreu? Morreu espiritualmente. Então, por isso que quando Jesus disse na cruz está consumado, Ele nos ressuscitou, Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, como diz a Bíblia aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Jesus morreu para te dar vida, e Ele ressuscitou para te fazer continuar vivo e agora vivo para sempre. Efésios 2,6 diz, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você tem agora uma posição espiritual. Então, em primeiro lugar, você foi ressuscitado, vivificado. No segundo lugar, nós podemos ver o que Cristo fez por você na cruz. Ele te reconciliou. Ou seja, você estava desgarrado, nós estávamos desgarrados, já éramos ovelhas, sempre fomos ovelhas, mas estávamos desgarrados. E a Bíblia diz, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, ora, tudo provém de Deus. A graça é perfeita, porque não provém de homem, provém de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A segunda coisa que aconteceu na cruz, isso não precisamente na ordem cronológica, mas na ordem que nós colocamos aqui no nosso flash de graça, Ele te ressuscitou e Ele te reconciliou consigo mesmo. Hoje você está reconciliado com Cristo Jesus. A terceira coisa que aconteceu foi que Ele nos regenerou. Nós somos agora regenerados. Isso está em 1 de Pedro, no capítulo 1, podemos ver o versículo 23. Diz assim a palavra: pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então você foi regenerado. Agora fomos regenerados. Isto aconteceu lá na cruz, quando Cristo disse está consumado, e se manifestou na tua vida quando você confessou a Cristo. No quarto lugar, aconteceu na cruz a tua justificação. Ou seja, nós éramos pecadores, éramos devedores. Quando Jesus morreu na cruz e disse está consumado, Ele te justificou. Se você ver comigo o que diz Romanos capítulo 3, versículo 24, está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós não somos justificados
quando pagamos um preço, ou por jejuns, ou por batismos, ou por qualquer outro sacrifício que você fizer. Não, você é justificado pelo que aconteceu na cruz, justificado por graça, mediante o sangue de Cristo. Nós podemos ver ainda, falando de justificação, Romanos capítulo 5, agora o versículo 19. Aliás, o versículo 9, que diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificado por graça, justificado pelo seu sangue. Uma quinta coisa que aconteceu na cruz é que ele te libertou, ou seja, ele nos libertou. Está em Colossenses 1,13, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você for à Bíblia, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que ele nos libertou da lei, ele nos resgatou da maldição da lei. Então você foi liberto do império das trevas, do pecado, da morte e da lei. Uma sexta coisa que aconteceu na cruz, quando Cristo disse está consumado, ele perdoou todos os teus pecados. Isto é importante você entender, porque o perdão foi para sempre. Jesus perdoou teus pecados passados, presentes e futuros. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. É importante você entender que todos os teus pecados foram perdoados. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então, você sabe o que Cristo fez por você na cruz? Ele te ressuscitou, você estava morto desse pecado. Ele te reconciliou, você estava desgarrado. Ele te regenerou. Ele te justificou. Ele te libertou. E Ele perdoou os teus pecados para sempre. Todos os delitos, todos os pecados. Está em Romanos 8:1. Por isso agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a tua herança, o que Cristo conquistou na cruz. Receba, creia e viva por graça. Assim seja, assim diz a palavra do Senhor. Se você desejar aprender um pouco mais, crescer na graça e no conhecimento, acesse o nosso site www.vivemgraça.com.br. Graça e paz. Amém.